Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. O Bradesco acredita que a arte transforma pessoas, crenças e a sociedade. E eu também acredito nisso. Acredito tanto que é um dos motivos do Negro da Semana existir. E é por causa disso que nós estamos juntos no Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil, na qual o Bradesco quer ser o parceiro do artista, para ajudar a transformar a sua arte em negócio. O Bravos, Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, que está sendo lançado hoje, dia 20 de novembro, é um projeto multimídia que marcará um encontro mensal pelos próximos 12 meses entre dois artistas negros de diferentes segmentos. Um projeto que valoriza os artistas negros e vai muito além do novembro. O conteúdo vai ser compartilhado sempre no dia 20 de cada mês no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. Além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro, uma conversa entre os artistas e eu. Um papo que pode, inclusive, trazer novas e exclusivas criações. A gente está aqui para traçar um paralelo sobre o que suas vozes e expressões representam na coletividade e individualmente nas suas trajetórias. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveite esse encontro e essa potência de criatividades. E no nosso primeiro episódio, criatividade é o que não falta. Porque a gente tem hoje aqui as presenças de Fiote e Ju Almeida. O Fiote, Evandro Fiote, é um nome que a gente volta e meia tá ouvindo por aí, um nome ligado principalmente aos novos negócios na música. O Fiote nasceu em São Paulo, capital, e ele tá à frente do Laboratório Fantasma que abriu junto com seu irmão, o Emicida. E já se vão 10 anos de história nisso. Mas além de empresário no Laboratório Fantasma, o Fiote tá aqui porque ele é um baita artista, é claro. 2016 foi o ano que ele colocou na rua seu primeiro EP, Gente Bonita. Um trabalho com uma bela recepção de público e de crítica, que tinha como objetivo resgatar a autoestima do povo brasileiro. E esse trabalho se desdobrou numa tour que passou por vários palcos importantes no país, em diversos festivais. Fiote também já deu as caras no exterior, no festival de rádio Funk House Europe em Düsseldorf, na Alemanha, e também no festival Art Basel em Miami. É um baita currículo. E outro belo currículo é dessa artista aqui também presente, a Ju Almeida. A Ju é diretora, fotógrafa e assistente de câmera. Ela é de Catu, na Bahia, e se formou em fotografia pela Focus Escola de Fotografia de São Paulo. Também estudou bacharelado interdisciplinar em artes, com concentração em cinema na Universidade Federal da Bahia. Ela foi arte educadora, lecionando fotografia para os alunos do ensino médio no Colégio Central da Bahia, pelo programa CJCC. E a Ju tem bastante prêmios aí na lista. Ela dirigiu e roteirizou, entre outros projetos, o curta Náufraga, selecionado no Panorama Internacional Coisa de Cinema. Também dirigiu e roteirizou o videoclipe Caminho da Praia, da banda baiana Zuri, premiado em primeiro lugar no concurso Olhares Inspiradores da Canon. Premiada no concurso Mulheres Fotógrafas de Latinoamérica no México. Atualmente a Ju tá cheia de projetos em desenvolvimento, os documentários O que o meu cabelo tem pra te dizer, Cadê Lucy de Carvalho, o experimental Canção, os curtas Eu Negra, Instante e Memórias de Painho. Mas vamos logo pro nosso papo e descobrir o que mais a Ju e o Fiote têm pra nos contar dessas carreiras incríveis. Sejam muito bem-vindos, Fiote e Ju, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos. Obrigado, é um prazer, uma satisfação estar aqui, dividindo esse momento com vocês. Prazer todo nosso, demais ter vocês aqui. Eu queria começar perguntando pra Ju. Ju, eu li que tu diz usar a tua fotografia para colocar os negros em lugares onde eles não estão normalmente. Eu queria que tu me explicasse um pouco mais essa tua busca, assim. Eu acho que a minha fotografia, ela perpassa um pouco por esse lugar de trazer o negro pra mídia de uma forma que a gente não tá acostumado a ver, né? Tipo, o negro sempre tá colocado na mídia com sangue, ou estereotipado, ou à margem. E em toda a minha fotografia eu quero trazer o contrário disso, né? Eu trago
apenas pessoas negras existindo, felizes, tendo a sua rotina, a sua vida como é. É a realidade, né? Tipo, como deve ser. Meio isso. Maravilha, maravilha. A gente nota bastante isso ali olhando o teu trabalho. E eu fiquei bastante envolvido com ele olhando no Instagram. É muito incrível mesmo, parabéns. Obrigada. Fiote, eu queria perguntar pra ti que tu é um cara muito conectado com a música e também com a moda, né? E é um fato notório que através de ti são duas artes que expressam muito genuinamente a questão da negritude, tanto na moda e na música que tu faz. Como é que funcionou pra ti a tua descoberta com a música e com a moda? Como é que elas entraram na tua vida? E como é que tu acha que elas se conectam com algo que tu quer expressar como um artista negro? Ótima pergunta. Então, Ale, a música, ela sempre esteve presente na minha vida desde a infância, né? Dentro de casa, como eu era o irmão mais novo e o caçula dentro de casa não podia mandar muito no rádio, então eu ouvia o que os adultos queriam ouvir, né? De certa forma, isso depois é transformado em uma bagagem musical, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que a música me ajudava a me expressar, né? E eu sempre fui muito tímido, muito introspectivo, né? De certa forma, também na infância a gente sofre diversos preconceitos, sendo negro, que infelizmente acabam potencializando a gente se sentir menor perante o mundo, né? E aí foi através da música que eu comecei a conseguir me expressar, na verdade, dialogar com as pessoas e ver que existia um ser humano que poderia habitar esse mundo aqui dentro, sabe? Então a música foi muito esse elemento para mim de conexão com as pessoas, porque as pessoas não me respeitavam pelo que eu era, mas me respeitavam pelo que eu fazia. E através do respeito que eu conseguia através da música, eu conseguia mostrar o ser humano que eu era, né? Basicamente sem sofrer maiores preconceitos por isso, né? Então a música entrou na minha vida dessa forma. E a moda veio a complementar isso, na verdade, também, principalmente depois que eu virei empresário, na verdade. A gente é criado, né, dentro de um padrão eurocentrista, né, muito grande. Então a gente não aprende a amar o jeito que a gente é, o jeito que a gente se veste, o nosso cabelo, o nosso jeito de ser. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui percebendo e estudando e conhecendo e desvendando a minha negritude, né, e fui vendo, na verdade, dentro de toda a cultura urbana, a riqueza que existia e como era importante para os ambientes que eu estava passando a frequentar enquanto empresário, eu ter autonomia e principalmente eu chegar nos espaços sendo quem eu sou, sabe? Mas principalmente tendo uma vestimenta que fosse imponente, sabe? Que as pessoas olhassem e vissem a grandeza da pessoa que estava chegando naquele lugar, naquele ambiente, né? Então, de certa forma, eu comecei a ver a importância de como as pessoas passam a enxergar também a forma como a gente se veste, a forma como a gente se porta e como é importante a gente estar bem, mas principalmente a gente estar bem sendo quem a gente é. E nesse sentido, embora existissem muitas marcas dentro do streetwear brasileiro, eu sentia que existia um espaço para a gente construir a nossa também. Só que essa história ela foi muito orgânica, na verdade, né? O nosso início do empreendedorismo através da indústria da moda começou por uma necessidade, na verdade. Então, quando a gente funda o Laboratório Fantasma e a gente começa a vender os discos do Emicida a R$2, a gente não conseguia ter muito fluxo de caixa vendendo um produto a R$2, né? Então, restava pra gente ali líquido mais ou menos 70, 60 centavos por cópia do CD vendido. Então, era muito pouco para você conseguir ter um fluxo de caixa. E foi daí que surgiu a ideia da gente conseguir se comunicar com as pessoas e impactar a vida das pessoas através da moda também. Então, a gente começa a produzir camisetas com uma qualidade, com mensagens que pudessem transformar a vida das pessoas e as pessoas começam a fidelizar isso. Então, depois desse processo, os anos vão passando, o nosso trabalho vai se consolidando nas ruas, né, do Brasil e na mídia também. E as pessoas vão vendo que elas não estão comprando só uma camiseta, elas estão, na verdade, como o Emicida, inclusive, costuma dizer, como se a gente fosse um crowdfunding ao contrário, né? Então, a gente coloca o produto na rua e as pessoas se sensibilizam com aquilo, entendem que, na verdade, o nosso trabalho não se trata apenas de uma companhia em um mundo capitalista e que, na verdade,
a gente tem um trabalho muito forte de transformação por trás disso tudo. Então as pessoas começam a fidelizar isso, entender que vestir, que comprar um produto do Laboratório Fantasma não é única e exclusivamente você está fortalecendo um lado capitalista, na verdade, né? Então as pessoas começam a entender que elas estão fazendo parte dessa transformação junto com a gente. É isso que a gente procura honrar em cada etapa dos nossos negócios e dos nossos projetos, né? Maravilha. Eu acho maravilhoso essa transformação através da arte, da música, da moda. E, Ju, o teu trabalho também transforma muito. Eu imagino que te transforme também. Como é que tu acha que a tua condição de mulher negra se insere no teu processo criativo, na tua busca por imagens, né? Nossa, então, eu comecei a fotografar justamente com autorretrato. Porque eu sou filha de mãe branca e pai negro, e eu passei por um processo de embranquecimento social muito forte. Foi uma coisa que me atravessou durante a minha infância e adolescência, em ter essa crise de não saber não lugar, né? Estar nesse não lugar, não saber se eu era branca, se eu era negra. E tendo a minha mãe tentando alisar meu cabelo e meu pai não alisa o cabelo dela. Então eu passei por esse processo de embranquecimento social dentro de casa mesmo, por ter um pai negro que ele não tinha essa conscientização, mas ele falava, deixe seu cabelo igual ao meu. E eu tinha a mãe branca falando, não, tem que alisar o cabelo. E a crise que é para uma criança e adolescente, tipo, se encontrar no mundo e chegar no colégio também. E o racismo tá lá, né? Tipo, sempre alguém apontando, seu cabelo é diferente, seu cabelo é exótico. E passar por situações de os colegas colarem chiclete no cabelo, porque é um cabelo diferente. Então, foi a fotografia que me levou para esse lugar mesmo. Eu comecei com autorretrato, tipo, me fotografando e tentando me encontrar na arte, né? Eu tenho um filme que é o Eu Negra, que ele passa por esse viés, do autoconhecimento através da arte, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Houve esse momento em que, durante um tempo, tua mãe alisava e o teu pai insistia e tu conseguia ter o teu cabelo natural também? Não, eu passei boa parte da minha vida com cabelo alisado. Tua mãe tava vencendo naquele momento ali. Em que momento e que idade tu começou a te reconhecer e tu foi com o teu cabelo natural pra escola e começou a ter essas consequências, assim? Eu não fui com cabelo natural pro colégio, assim. Foi na universidade. Quando eu saio de Catu, que é o interior da Bahia, e que eu já tava tentando me emancipar, fotografando, inclusive, que eu comecei a acessar, né, outros espaços, comecei a ler Angela Davis, Bell Hooks, e aí comecei a me entender e me encontrar, né? E aí foi aí que eu raspei todo o meu cabelo e deixei. Quantos anos isso aí? 19 anos. Hoje você tem quantos? 30. É igual, histórias parecidas. Pra mim também foi muito assim também. O que me abriu a mentalidade também foi muito rap, na verdade. Porque a época que a gente cresceu, o rap tinha uma coisa das pessoas associarem muito... É o que fazem hoje com o funk, né? De associar a criminalidade diretamente. Então era muito comum rolar esse afastamento por conta disso. Só que aí, um belo dia, eu comecei a entender que o discurso do Mano Brown, na verdade, falava sobre mim. Né? Sobre o que eu passava, sobre o que eu estava vivendo. Né? E aprendi isso com meu irmão, inclusive. E aí eu parei para escutar e ver... e começar a entender que as situações que eu estava passando dentro da escola nada mais era do que situações de discriminação racial, né? O racismo através da discriminação social. Então, aí você começa a entrar nesse universo e aí você começa a se ver, né? Aí você começa a se ver, que é o primeiro lugar, né? E é entender, né? Porque esse start demora de acontecer na vida da gente. Porque essa história é minha, mas é de muitas outras mulheres negras. Exato. Também. E homens negros também. E vocês agora, como artistas, são um espelho para outras pessoas, contando suas histórias. E eles poderem se reconhecer na arte de vocês também, se descobrir, né? Isso é muito incrível, assim. E aí tem um lance que eu queria perguntar para vocês dois, né? Que obviamente vocês usam o histórico de vida de vocês, a sensibilidade de vocês como pessoas negras para construir, e isso está muito presente na obra, na arte de vocês, né? Isso é parte dela. Só que como é que vocês fazem para conseguir se renovar nesse sentido? Para que a arte feita por vocês não se enclausure na própria condição de negro, não se tornar uma coisa repetitiva? Como se renovar nesse processo? Bom, eu na verdade estou sempre... pesquisando e me expressando e me posicionando da forma que eu gostaria de me posicionar, na verdade, né? Tava até vendo essa semana um filme do Fela Kuti, né? E aí tem um depoimento, eu esqueci o nome de uma das ex-esposas dele, que foi a pessoa que introduziu para ele todo o universo
de negritude, né? Porque antes disso ele cantava sobre chá, e vivendo na África, né? E aí ele tomou esse supetão. Eu acho que tem muito a ver sobre isso, assim, nosso simples fato de existir, de estar ocupando esse lugar, inclusive aqui nesse podcast, já é uma atuação política, né? A segregação que a gente já vive nos espaços, o simples fato da gente ocupar esse espaço, a nossa presença já torna a gente uma pessoa política, né? Então eu comecei a aprender muito sobre isso. Então, simples fato, a Angela Davis também, eu não estava aqui, mas soube que ela falou isso também no discurso dela no Ibirapuera, que como é importante a gente sorrir, né? E como o sorriso e a gente se sentir bem e fazer músicas para as pessoas se sentirem bem é importante nessa luta que a gente vive. Então eu procuro me agarrar um pouco nisso. Até para mim tem sido uma descoberta muito muito incrível essa, que tem muito a ver com o trabalho da Ju também, que tem um pouco desse olhar afetuoso, né? Porque muitas vezes a gente olha só para o problema e o problema ganha uma dimensão enorme, mas o problema ele vai continuar existindo ali. Mas como que a gente internamente consegue habitar uma coisa dentro de nós que vai fazer a gente passar por cima disso, não ignorando o problema, mas sendo maior e mais forte que ele, para a gente conseguir ter força interna para conseguir avançar, entendeu? Para conseguir dar os próximos passos, assim. Eu acredito muito nesse processo enquanto eu estou compondo, enquanto eu estou escrevendo, né, para que a arte possa, de certa forma, tocar as pessoas, né? Eu acho que até nesse sentido, a gente, quando vai convidar um ouvinte, no meu caso, para a música, ao diálogo, a gente tem que ser estratégico, tem que ser inteligente, porque a nossa música hoje ela consegue atingir diversos lugares, entendeu? E é isso, a gente não se vê representado nos espaços, então muitas vezes a forma da gente conseguir tocar o coração das pessoas é com um discurso que seja mais afetuoso, e depois disso ela começa a entrar no universo inteiro, que ela começa a se descobrir, entendeu? E fala, puta, Uma porta de entrada, né? eu sou aquele cara, entendeu? Eu sou aquela mina. E aí o universo é sem fim, que é o que aconteceu com a gente, né? Uhum. Perfeito. E tu, Ju? Eu acho que vai meio por aí, assim, pegando o gancho do sorriso, né, que o Fiote falou. Eu comecei a entender que a minha fotografia e o meu cinema, ele tinha um pouco desse impacto afetuoso nas pessoas, porque a gente também tá meio cansado de ficar falando de dor, de ficar falando de luta, e o ser negro já é uma existência política, né? Como o Fiote falou, não tem como. Nosso corpo chega, ele já tá falando, nosso cabelo já fala, nem precisa que a gente abra a boca, mas já tá falando. Então, a gente tá nesse momento também de cansaço, assim, de falar, nossa, eu já luto bastante, eu também quero sorrir, eu também quero afeto, eu também quero celebrar, sabe? Bastante, né? Maravilha. Mas e uma coisa que eu queria saber de vocês agora, entrando, né, um pouco mais no dia a dia da arte sistemática de vocês, assim. Porque a arte de vocês nasce da realidade, da necessidade de vocês expressarem quem vocês são, expressar os sentimentos de vocês. Mas houve um momento em que teve um salto, em que vocês se tornaram profissionais, né? Começaram a viver da arte de vocês e pagar boletos e gerir as contas. Em que momento vocês se deram conta que isso aconteceu e como é que vocês passaram a lidar com isso? Pagar as contas? Me tornei um artista profissional. Agora, como é que eu sistematizo isso? Eu vou coordenar a minha vida profissional, eu vou ter um empresário, eu sou senhor de mim mesmo nesse trato. Como é que aconteceu para vocês? Comigo foi o contrário, né? Porque eu estudei primeiro e virei artista, mas profissionalmente eu virei primeiro empresário e depois voltei a ser artista. O empresário veio antes ali, né? Dentro da cadeia econômica, o empresário veio antes, né? Porque eu fui primeiro empresário do meu irmão, escolhi estar ali, que foi a forma a qual eu encontrei para voltar para a música, inclusive, porque antes disso eu trabalhava numa rede de fast food, né? Então, através desse conhecimento que eu tive na indústria do show business, depois é que eu, agora em 2016, passado quase 8 anos, foi que eu realmente resolvi dar ouvido ao que tinha dentro de mim, e principalmente ao que as pessoas falavam, de dar voz ao meu trabalho também, né?
Mas, na verdade, é sempre um desafio, né? Porque a gente não é... Primeiro que o que a gente faz, a sociedade muitas vezes não enxerga como trabalho. Então já começa esse não lugar aí, né? Só que, ao mesmo tempo, quem vive hoje no mundo sem arte, né? O que é um ser humano sem arte, né? A arte reflete o tempo, a arte causa transformação, a arte movimenta a economia, entendeu? Se você for olhar os Estados Unidos, o que eles mais exportam é entretenimento. Então, infelizmente, aqui no Brasil, a sociedade não enxerga o fazer cultural como uma questão importante dentro da estrutura econômica do país. Eu acho que isso gera várias camadas de distanciamento para as pessoas conseguirem entender a importância que isso tem e que isso é uma profissão e que tem que ser valorizada como qualquer outra profissão, né? Então a gente acaba enfrentando esse tipo de dificuldade em todas as etapas do nosso trabalho, né? Porque aí, ainda mais se você, né, sempre trazendo para essa questão do negro também nesse lugar, né? Porque normalmente a gente está em situações sociais extremamente desfavoráveis. Então é muito difícil até esse lugar da juventude de você conseguir chegar em casa e você tem um sonho de viver da arte, de trabalhar na arte, você tem que chegar para sua mãe ou para seu pai, 95% das vezes para a mãe, porque a gente normalmente cresce sem pai, e ter que falar: mãe, quero ser músico, quero ser um baterista e tal. Os estereótipos que tem por trás desse tipo de profissão são tão grandes que às vezes o nosso sonho já começa a ser mutilado dentro de casa por pessoas que amam a gente, e que esse afeto, que esse amor, na verdade, ele acaba, e esse excesso de proteção, ele acaba começando a jogar ao contrário, porque sua família sabe a complexidade que é você inventar de ser louco e querer seguir um caminho como esse num país que não fomenta esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de possibilidade, na verdade, do sonhar. Então acabam se criando barreiras que você já tem que vencer com o seu sonho debaixo do braço, né? Então acho que passa um pouco por aí, assim. E aí que eu acho que começa a vir a importância da representatividade, porque aí que é o que a gente passou a representar e ajudar também para uma próxima geração. Então é como se a gente tivesse dado de uma escala enorme de degraus, né, de uma escada enorme, a gente subiu um degrau nos últimos 10 anos. E eu queria destacar isso, a questão da representatividade que tu fala, tanto tu quanto a Ju, porque vocês estão num momento que vocês são artistas, em que a gente tem essa possibilidade de visualizar o trabalho de vocês e o dia a dia de vocês através das redes, etc. Eu acho que vocês também são muito reflexo desse processo, né? Quem acompanha a carreira de vocês, quem acompanha a carreira do Fiote, consegue ver esse passo a passo, esse trabalho diário, essa luta, e ver que é além do glamour, né, que se tem no estereótipo da vida de artista. Como é que isso dá pra ti, João? Glamour, essa palavra. Se vocês soubessem. Então, eu vim de um processo de que eu sou uma menina do interior, né? Que sonhou em... Sempre sonhei grande, continuo sonhando grande. Ainda tenho sonhos adolescentes. Então, eu saí de Catu, né? Que é o interior da Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Com o sonho de ser fotógrafa mesmo. E não sabendo que eu poderia atrelar isso à grana, assim. Porque acho que para nós, pessoas negras, também a grana é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Eu estou aprendendo a lidar, estou nesse momento de aprender a lidar com o dinheiro. E como o Fiote falou, né, a gente está num país que não valoriza a arte, né? Tipo, é louco você pensar que ainda tem pessoas que... Nossa, mas eu tenho que te remunerar pelo seu trabalho, sabe? Então eu saí do interior e fui para Salvador com esse sonho. E entrei na universidade, cursei cinema, fiz fotografia. Eu acho que eu comecei... Eu tô neste momento de entender que eu preciso agora ter um retorno de tudo que eu construí, porque eu já tenho 10 anos nessa. Quando a gente é negra, a gente passa muito perrengue, a gente trabalha muito de graça, a gente é mal remunerado, a gente não entende também que nosso trabalho ele merece ser valorizado e que ele tem um valor, sabe? Então, fiz esse êxodo de Catu para Salvador para estudar, para me emancipar, para crescer profissionalmente.
fazer dinheiro. E aí agora saí de Salvador e cheguei em São Paulo. Então eu tô nesse momento entendendo, né, o que é o dinheiro na minha mão, o que eu posso fazer com ele. E é louco porque não é só sobre mim, sabe? É sobre todas as pessoas negras que me têm como referência também. Então, como o Laboratório Fantasma também vende uma camisa, ainda tem isso, né? A gente sempre tem uma segunda coisinha ali. Eu tenho uma frase que é a Mulher Negra Revolução, que eu vendo camisas com essa frase para mulheres e picho nos muros também, assim. Então, tipo, é pensar que a gente tem que estar sempre se virando em 2, em 3 para conseguir se manter, né? Sim, e tem que pensar em se manter, tem que pensar nessa parte financeira para vocês. E se em algum momento pode engolir a criação artística, tem que, talvez, isso comece a nortear o trabalho de vocês, essa preocupação. Será que isso que eu vou fazer tem um apelo comercial? Isso pode virar um produto ou um projeto que interesse comercialmente ao mercado? Isso fica na cabeça de vocês? Ou a arte livre, quero fazer o que eu quero fazer? É assim, precisa como é que pagar é? os boletos, né? Como é que funciona essa dualidade na cabeça de linha vocês, assim? tênue, assim, tipo... Eu não sei, eu tô tentando encontrar esse equilíbrio ainda, eu tô nesse momento. É. Eu não E sei tu, como é pra Fiote? você, Fiote. A gente vive numa grande complexidade social, né? Então, nesse momento em que o negro passa a ter visibilidade, que a pessoa negra passa a ter visibilidade, a sociedade olha e criminaliza novamente, colocando todos os problemas sociais de mais de 500 anos de Brasil na conta do seu empreendimento novamente. Então, a gente tem que saber fazer muito bem essa separação, porque senão a gente começa a ter um problema muito grande de circular nos espaços e de dar visibilidade para a nossa arte. A gente vive num país onde o Brasil deveria investir muito mais em arte e cultura e educação, e não investe porque é um projeto não investir. E esse não acesso faz com que a gente vire massa de manobra e que as pessoas negras estejam sempre nos mesmos lugares. Então, a partir do momento que a gente começa a produzir, a partir do momento que a gente começa a criar, que a gente começa a empreender, como a gente ainda está nesse lugar muito próximo, principalmente das pessoas negras, que a maioria estão dentro da periferia, existe um olhar de culpabilizar o empreendedor e o artista negro em cima das questões sociais que o país já enfrenta, que normalmente não se vê desse jeito quando é uma pessoa branca por trás dos empreendimentos, né? Então, essa é uma questão que a gente enfrenta muito, na verdade, e a gente sempre brigou muito e sabe que pelo fato de sermos negros, pelo fato de termos vindo da periferia, pelo fato de sermos homens negros criados com mãe solteira, vindo do extremo da zona norte de São Paulo, a nossa responsabilidade, a gente tem que ser 10 vezes melhor, entendeu? Porque como eu sempre você tem que ter sempre alguém para se agarrar, né? Eu me agarro muito a meu irmão, ele se agarra muito a mim, porque realmente no dia a dia, desde o dia que a gente decidiu fazer o que a gente ia fazer, todos os dias alguém tenta tirar o crédito do que a gente construiu. Só que, cara, a gente mudou o mercado da música. E até hoje as pessoas... Cara, eu saí do extremo do Cachoeira e as gravadoras copiam meu modelo de negócio hoje, entendeu? Você entra na Universal, eles estão começando a vender camiseta, vender chaveiro. Não tem problema nenhum com isso, mas esse modelo de negócio veio de dentro do rap, veio de dentro da periferia de São Paulo, de pessoas negras, sabe? E ninguém foi lá questionar esses grandes players do mercado em relação ao preço que eles vendem essas camisas, em relação ao valor do trabalho deles, mas as pessoas vêm questionar diretamente. Então, eu procuro não deixar que isso vire uma trava para minha arte, porque eu sei, o lance é você ter um propósito, e eu tenho um propósito muito forte, eu consigo ver e medir o impacto do trabalho que a gente realizou. E eu acho que isso não tem argumento nenhum que supere, entendeu? Porque é a realidade, entendeu? Você vai hoje e eu falo isso com a maior tranquilidade, assim. Não sabia que a gente ia virar essa referência. Não sabíamos mesmo. A nossa intenção era fazer, primeiro, pela necessidade do fazer e de provar principalmente para a nossa família que era possível vencer através da arte. A gente conseguiu isso. Esse era o nosso maior sonho. Você virar uma referência dentro do que você faz
pela inovação, pela qualidade, pela característica. É uma grandiosidade ainda muito maior que a gente não consegue medir o tamanho do impacto disso, mas a gente influencia selos e gravadoras na África hoje, nos Estados Unidos, por conta da internet, entendeu? Qual que é o tamanho disso, entendeu? Então, como é que eu vou deixar essa grandiosidade do que eu construí ser sabotada por olhar de pessoas que não conseguiram ver a grandeza do que a gente construiu, do quanto de mente a gente conseguiu abrir, do quanto de empreendimento existem hoje na periferia pelo que a gente fez, e no rap mesmo. Olha o rap há 10 anos atrás, olha o rap hoje. Não é falando que a culpa é nossa, mas boa parte é. Entendeu? E eu não estou falando isso como colocando embaixo do braço como se eu fosse uma pessoa arrogante cobrando meus créditos. Não estou cobrando meus créditos. Eu estou dizendo que como é que depois de uma construção tão sólida como essa, eu vou diminuir o trabalho, sabendo a dificuldade do que eu fiz, colocando isso só em números, sabe? Qual que é o valor do que a gente fez? Tá ligado? Para eu ser descredibilizado porque eu estou vendendo uma camisa R$79, que é um preço de um grande varejista, se o brasileiro que vive na periferia não tem R$79 para comprar numa camiseta e ele está passando dificuldade porque ele não consegue pôr um prato de comida em casa, isso é um problema do Estado, não é um problema meu, entendeu? Então isso não pode voltar só para cima dos empreendedores e dos empreendimentos geridos por pessoas negras, entendeu? Até porque esse tipo de empreendimentos são a grande maioria dentro das periferias também, entendeu? Então, resumindo, fechando o assunto, o jeito que eu aprendi a lidar com isso, que eu vi até num livro do Ta-Nehisi Coates, é tipo assim, cara, tem uma parte da luta que depende da gente acordar as pessoas, mas tem uma parte da luta que depende da pessoa entender que ela precisa acordar por ela própria também, entendeu? Então a gente pode passar o conhecimento para frente, mas tem 50% disso é também as pessoas conseguirem captar a mensagem, conseguirem fazer por elas próprias. Maravilha, captar a mensagem, e tu falou antes de ocupar espaço, né? É por isso que eu fico muito feliz com esse espaço aqui, de verdade, de eu ter sido convidado para esse projeto e poder estar conversando com pessoas como vocês, para a gente ter voz, vocês poderem realmente falar coisas como essas, né? Para a gente não ser descreditado, assim. E, bom, cada vez mais na ascensão de vocês como artistas, vão ter pessoas interessadas em ouvir vocês. Uma prova é a gente estar aqui hoje nesse Bravos falando sobre a carreira. E eu queria saber o que vocês acham desse convite do Bravo, de estar aqui conversando. Qual a importância que vocês dão para essa visibilidade? Como é que isso vai reverberar na nossa comunidade, no ponto de vista de vocês? Nossa, primeiro eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Como eu falei, eu tô falando por muitas pessoas, eu não tô falando só por mim, eu tô falando por toda a comunidade negra, por todas as mulheres negras, feministas. Então, primeiro é incrível, né? Tipo, saber que a gente tem a oportunidade de falar agora, porque o nosso processo de silenciamento, ele é estrutural, veio desde antes, sempre fomos silenciados. E é por isso que eu encontrei na arte essa maneira de falar, sabe? Porque voz não é só isso aqui, essas cordas vocais que eu tô falando, é o que eu tiro de dentro de mim também, pra colocar no mundo, assim. E achei massa e espero que não seja só a minha voz também, que seja a voz de muitas outras pessoas, que a gente tem muito pra falar, a gente foi muito silenciado por muito tempo. Eu espero que a gente seja escutado de verdade, que nossa voz alcance, né? Principalmente as pessoas, né? Porque acho que a arte tem esse sentido. Se não for pra alcançar ou tocar as pessoas, se não for pra mudar, porque a arte também é política, né? Não faz muito sentido pra mim, assim, se não for por esse viés. Eu acho que todo e qualquer espaço que a gente puder ocupar, passando o nosso ponto de vista e conseguindo compartilhar ideias para que essas ideias possam inspirar e nutrir outras pessoas, né, que estão atrás de conhecimento, eu acho que isso acredito que é válido, é nisso que eu me agarro, assim, porque já é tão difícil a gente conseguir se reconhecer como negro, né, encontrar, e depois de se reconhecer, você encontrar plataformas e conteúdos e espaços contemporâneos que você consiga se enxergar e ver que é possível você vencer, né? Então eu acho que esse espaço se transforma nesse ambiente de diálogo, de afetuosidade, de informação e de conhecimento, para que as pessoas que nos escutam do outro lado possam agarrar o melhor disso e fazer bom uso
para o empreendimento delas, para a vida delas, né, que é o maior empreendimento de todos nós, inclusive, de alguma forma. Depois que isso vai para o mundo, a gente não sabe a grandiosidade do que isso pode gerar. É uma arte, né? A partir daí as pessoas vão pegar as palavras que a gente falou aqui e vão dar as suas interpretações e vão levar isso da maneira que elas acharem melhor. Eu acho que isso é extremamente importante, né? A essência da liberdade, né? A gente está tendo a liberdade de gravar um conteúdo que a gente acredita ser essencial para a sociedade nesse momento, e as pessoas que estão em busca desse conteúdo, de alguma maneira, vão ser impactadas com isso, e aí, daqui a 5, 10 anos, a gente pode ter um fiote 10 vezes melhor do que eu. Perfeito. 10 vezes mais bem sucedido do que eu, que é o que eu espero. Eu queria que vocês agora finalizassem contando quais são os próximos projetos de vocês, para onde a arte de vocês está indo, quais são os planos para agora, assim, ou para o futuro. Meus próximos planos, estamos fazendo planejamento agora, né? Esse ano foi um ano de muito trabalho lá dentro da gravadora. Somos muitos singles, 3 discos aí que eu gosto muito, né? Do Rael, do Emicida e da Drica. Mas foi uma trabalheira danada. Agora, ano que vem, a gente tem projetado trabalhar mais forte ainda com a nova cena da música brasileira negra, né, principalmente. E também estou olhando muito para a África e buscando colaborações e tentar trabalhar bastante com a música contemporânea feita do Brasil e a música contemporânea feita na África também, de alguma maneira, e fazer essas pontes, né? Então, mais ou menos por aí. A gente também está trabalhando num documentário do Emicida, dentre outras atividades aí. Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, o ano que vem um ano frutífero aí também pra gente, se Deus quiser. Então, eu acabei de encerrar muitos ciclos de projetos, né, lá em Salvador, e tô chegando agora em São Paulo já com uma listinha do que eu quero fazer, mas eu quero continuar com minha fotografia autoral, né? Eu tô finalizando também um curta, que eu fiz uma parte em Moçambique e uma parte lá em Salvador, que chama Irumori, que é um estudo sobre as tranças, né? Como as tranças, o impacto das tranças lá e aqui, como é que a gente está sincronizado por esse Atlântico. Tô trabalhando em alguns documentários também. Comecei a dirigir e roteirizar videoclipes. E é isso, estou aberta para o universo. Bastante coisa acontecendo aí. Não, vai ser um ano muito bom para os dois aqui. A gente deseja todo sucesso para vocês. Obrigada, e agradece que assim muito seja. a presença. Todos nós. Muito obrigado de verdade pela presença dos dois. Foi maravilhoso ouvir e conhecer mais sobre vocês, a carreira, a maneira de pensar dos dois aqui. Um grande prazer ter vocês aqui no Negro da Semana Bravos. E obrigadão mesmo, assim. Obrigada a você. Ale, espero que essa plataforma ainda possa inspirar muita gente, né? Obrigado pelo seu trabalho também, pelo espaço, pela oportunidade. Maravilha. Até. E a gente chega ao fim desse episódio mais do que especial. E mês que vem tem mais, trazendo outros artistas incríveis pra gente ouvir e conhecer a respeito das suas carreiras. Pra ficar ligado, siga o Bradesco nas redes sociais e siga @Negro da Semana. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @Ale Garcia. A gente também tá no YouTube, assina lá em youtube.com/Negro da Semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Deaf.